13h02. Muito bem, chegando em nome de Jesus, programa Missões Heróis da Fé, Associação Missionária Evangelística, Heróis da Fé, é isso aí. Hoje, dia 30 de agosto, finalzinho do mês de agosto, na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira. Paz do Senhor, irmã Ivoneide. Paz do Senhor, pastor Paulo Roberto dos Santos. Paz do Senhor a toda a audiência. Muito bem. Final de semana prolongado, né? Prolongado. Foi, irmã Mari? Foi, irmã Mari. Acabei de falar com ela minutos atrás. São Paulo? Tá em São Paulo? Não, já tá lá em Doha, no Catar. Misericórdia. Mas Pô, foi São Paulo, se ela saiu ontem, claro que Né? não, né? Já foi. Mas foi um milagre essa viagem da irmã Mari. Meu Por Deus. que o milagre, irmã? Não, porque a irmã Mari, eu fico O que impressionada. tu considera milagre? Pastor, tudo que não podia embarcar nessa viagem, a irmã Mari levou pro sítio na Índia. Exemplo? Exemplo. Abacate. Levou pé de laranjeira, pessigueiro, Pé? orquídea. Sim, ela levou árvores frutíferas para plantar lá no sítio. Orquídea? Pra que orquídea? Para enfeitar o sítio. Ah, tá. Tu não tá falando daquela planta... Tem dois Ornamental tipos de daí. orquídea, né, Ornamental daí. É que tem aquela orquídea que tu encosta... Não, Não é aquele é essa? ortiga. Ah, é, tá. Ô, pastor. Ah, é, Urtiga, fra orquídea. Já vi que o meu forte, né? Ah, O Não meu é flores, forte pastor. não é hortigranjeiro. Não Vamos é lá. flores. Vamos falar de coisas boas. Olha mas a que tela. alegria Olha grande. a tela. Ai, Olha a tela. Eu fiquei muito feliz quando a Tainé mandou a mensagem. A Michelle tá participando do programa. Aí fui assistir o programa, né? Porque eu tava lá correndo, fazendo Não uma viu coisa. nada de proveitoso da minha parte. Oh, vi sim, pastor. É que daí eu com a Michelle Sique, mas é claro, mas que pergunta. Claro, tu não entra em contato com os missionários, tá aí, Pois- ó. Não, olha, eu tô Tu em não dívida, fala eu tenho com até ela. vergonha da Ela Michelle. tá triste, porque tu, ó, Ivoneide não Mas liga não é pra culpa nós. da da Falou no Ivoneide, ar pastor. aqui, A Ivoneide tem um monte de coisas pra fazer, pastor. Ué, União Feminina aqui? Não, Mais não de é cin- que a são gente mais de sabe, 50 pastor. famílias missionárias, A né? gente sabe, pastor. A gente acompanha a irmã Ivoneide. Não é fácil. Ela achou que vindo morar aqui do lado da sede ia ficar mais fácil a vida Olha. dela. Mais Na verdade, dificulta. Olha, quem convive com essas mulheres aqui, só surpresa, se degladiam. Foi a saudade, né? Se degladiam e depois na Ah, pastor, mas é assim mesmo, na né? frente do público, fica me queimando aqui. Qual é a Irmã família? Michele, bem-vinda, irmã Michele. Saudade do senhor também. Paz, irmã Obrigada, Michele. pastor. Ô, Ivoneide, eu acho que tem que chegar mais perto do pastor aí que tá te cortando. ó. Ih, Pronto, rapaz, pastor, tá pronto. feia a coisa aqui. E a irmã Michele, bem-vinda. Obrigada, um prazer estar com vocês. Como é que tá a União Que Feminina? A senhora tá alegria. vendo como é que tá a União Feminina aqui, irmã? Sim, Estão querendo me derrubar. E ela é mais uma da União Feminina lá, minha Michelle. Aproveita agora. Os diretores ligam pra... Irmã, Diretor de comunicação liga aí pra saber como é que tá a comunicação. todo aí. dia, todo dia. E aí, irmã Michele, aproveita agora, fala tudo que tá trancado, que a irmã Ivoneide não liga pra ti. O pastor João César botou aqui, ó, me ajuda. É, isso aí. Eu, Michele. Sabe que tem agora um comercial aqui em Porto Alegre da Lupe, da empresa lá do É. esposo da irmã É Luane, da verdade. Luane. E eles pegaram agora essa fala do O pastor. senhor vai ter que cobrar direitos autorais, pastor. Slogan, né? Slogan, me ajuda. E aí, irmã Michele, como é que tá as coisas por aí? estamos aí. Agora eu olhei numa Ivanete e até me desconcertei de saudades. Ai, querida. E eu fiquei em dívida, né? O meu desejo era ter ido até a Itália lá, mas não Ah, deu. é, irmã, ela foi aí perto aí, ó. A Michele fez aniversário esse mês, né, Michele? Olha aí, Irmã outro... Michele, Semana, pode falar. foi semana passada. Eu né? acho que ela não ouviu o programa que a gente parabenizou ela, né, irmã Ivoneide? Pois é. É que ela também... Não ouvi. É que também é bem o horário que ela leva as meninas pra escola, Não, né? agora elas estão em férias ainda. Ah, bom, então Eu tava elas... envolvida A irmã com- dirige? Não ouviu o programa, Michele? Irmã Não, Michele, dirige. Oi. a senhora dirige? dirijo. Qual é o carro que vocês estão aí? Um ponto. Olha, é, hein?
Deus é bom, hein? É um ponto, pastor, acho que eu não vou falar o ano porque eu não me lembro, para não falar coisa errada, né? Mas é antiguíssimo. É aquele que tu entra, tu só fala. E o carro vai fazendo as coisas. O vidro do carro nem abre, pastor. Coitado. Ô, Michele, eu não sei da Itália, mas ali em Portugal eu vi muitos BMW. Eu até andei numa BMW. Portugal, E Holanda. é só carrão, assim, tu olha. É uma coisa tão normal eles andar nos carrão, que pra nós é uns carrão, né? Ali pra eles parece que é uma coisa tão simples. Não, aqui até não é tanto. Tem, claro, né? Tem os carrão, mas uma das coisas assim que me chamou a atenção é que eu já acho que é uma característica do país, aqui da história, da cultura deles, é que se tem uma coisa funcionando, eles levam a vida inteira aquilo. Dão Então, continuidade assim, tu àquela... vê, se o carro tá bom, eles não trocam, sabe? Bah, eu sou meio italiano, então. Eu, por mim, não precisava trocar. Pois. Sinceramente, mas a gente vive, né? São conservadores, então. Né? Que interessante. Acho que deu uma caída ali. Mas já volta, né? Eu acho que deve ter sido a bateria do celular E aí, dela, que mamãe, ela estava que acabando. houve? Tu veio toda arrumada hoje. Uma roupa simples, antiga. Hoje é terça-feira, né, Tu pastor? viu o nível que as pessoas chegam, irmã Tainé? Hoje é terça, né? As pessoas Hoje estão é bem terça. arrumadas, já é uma coisa normal, assim, Oi, sabe? voltou, Michele. E aí, irmã Michele? Voltou pra me salvar, Michele. E aí, irmã Michele? Eu estava falando do carro, né? Que foi uma das coisas que me chamou a atenção aqui. É que o brasileiro, a impressão que eu tenho estando aqui é mais apegado em carro e aparência de brasileiro carro. É bem comum, assim, tu ver os carros aqui, por exemplo, com o vidro arrumado com Madurex, o para-choque com Madurex, eles nem estão. isso Ah, é não, aí não, né? Mas eles não estão, ninguém se escandaliza, tá tudo bem para eles. Eu fiquei impressionada porque outro dia eu passei na frente, era uma vila. E tava saindo, mas pensa num carrão lá, era um morador lá da Não, vila, aqui? em Porto Alegre. Então Bah, as eu tô- pessoas gostam muito de ostentar, né? Às vezes nem tem condições. Seria melhor ter uma casa melhor do que um carro, né? Mas as pessoas optam pelo contrário. Eu fiz algo na minha vida, assim, ó. Eu nunca me preocupei com A, B ou C. Para mim, olha, cada um, Eu também não muito. né? Cada um vive como pode, como quer. Eu vivo a minha vida. Se eu tenho condições de trocar de carro, eu vou trocar. Se não, não vou trocar. Sim. Ah, não vou. Entendeu? Se eu tiver condições de arrumar a minha casa, na hora certa eu vou arrumar. Sim. É a minha. E, olha, eu não fico preocupado se fulano trocou de carro. Não, isso aí eu nunca me preocupei com isso. Nunca. Glória a Deus, pastor, glória a Deus. E Isabela e Maria, cadê? Não estão por aí para nós vermos elas? Não. Chama ela. Ô, Isabela, tá tão linda. Tá bem da oi aqui, É, Isabela. bem rapidinho, Qual é a Isabela. idade delas? A Isabela fez 12 anos, tá maior que eu, e aí deu pra ficar envergonhada agora. Ô, Isabela, ou inverteu? Mas Antes Isabela, era a Maria que era envergonhada. se ela aparecer. Bem, Aham. Quem é que tá lá? A Isabela, cantora, que linda. Tudo bem, irmã Isabela? Sim. Graças a Deus. Tu tá com 12 anos? Sim. Ah? direitinho. Eu tenho vergonha. Isabela. Essa aqui. Não passou por dentro, tá? É a Isabela, aquela aí que você tá falando. Isabela. Ô, Isabela. Sim. Já me disseram, Fala, já mas te ela. disseram que tu é muito bonita? Ah, obrigada. Pastora Isabela vai estar participando amanhã do programa Restaura a Mulher às 17 horas. A Isabela? A Isabela, né, Isabela? Ah, não, então vamos tirar Quero essa saber se a vergonha. Isabela vai cantar também, né, Isabela? Vai sim, Deus vai usar ela tremendamente, ela sabe cantar. E a tua mana? Tá no quarto. Chama a Maria, chama a Maria. Será que ela Queremos vem? Enquanto a Isabela foi buscar a Maria, tem uma pergunta aqui, pastor. É Maria, é? É a Maria. Também era bem envergonhado. Quem é que deu esse nome, irmã? O das duas? É. A gente escolheu em conjunto, assim, não teve... Aqui é a Maria. Olha que linda a Maria. E aí, Maria, tudo bem? Sim. E aí? Ah. Ô, Maria. Maria, Fala. Oi. quando foi caindo teus dentes, tu botava aquela linhazinha e puxava, ou como é que foi? Ou foi no dentista? Minha. Né?
Linha. Ah, que camão. Arrancou com a mão, ela é Com a corajosa. mão? Ah. Fala, irmã. A, Uma pergunta? Sim, a pergunta é da irmã aqui, a irmã Camila Leonel. Ela perguntou para a irmã Michele qual foi a maior dificuldade que ela encontrou quando chegou na Itália. E quando a irmã recebeu a notícia que ia para a Itália, como é que foi? Na verdade, duas perguntas. Duas, olha aí, irmã. Quando eu recebi a notícia que ia para a Itália, eu não me apavorei assim nem nada, porque eu já tinha uma convicção de que assim, uma convicção missionária desde o meu casamento. Eu só não sabia assim quando, né? Então eu sabia que ia acontecer e aí eu estava tranquila em relação a isso. É claro, né, que na hora que tu vê que acontece é diferente, né? Mas assim, toda a minha vida assim já tinha isso na minha cabeça. Aí eu nunca pensei em construir nada no Brasil, assim, eu vou batalhar para ser isso, ser aquilo, porque eu sempre tive essa expectativa em Deus, né? Glória a Em Deus. relação aqui na Itália, a dificuldade, a primeira coisa que eu me deparei foi com o idioma. Por mais que eu achava assim que eu não ia ter dificuldade quando eu cheguei, mas o italiano que eu ouvia no Brasil é muito difícil, é muito diferente do local aqui. E as pessoas também, elas não tinham assim, uma receptividade para, sabe, para ter assim, uma sensibilidade porque tu não é daquele país, enfim, né? E os italianos, eles são amáveis como o brasileiro Boa. ou não? Boa pergunta. Não, é que assim, ó, não posso dizer que eles não são amáveis. É uma personalidade diferente que eles Sim. têm, uma característica de país diferente, né, deles. Porque a irmã Mari esteve aqui conosco e ela estava relatando que na Índia, por exemplo, a forma de eles expressar carinho é dar-lhe um tapa no filho ou, sei lá, é a Eu violência. vejo isso com os indianos aqui, Ah, percebo. Tem muitos isso. indianos aí? Muito, muito. Como é que... qual é os estrangeiros que tem aí, irmã? Agora fiquei É curioso. que eu ia perguntar. Glória a Deus. Tem bastante gente da África, Opa! filipino, Era a minha e pergunta. Índia e aquele outro país que é perto da Índia. Bangladesh? E como é que eles tratam os negros aí, irmã? Fala a verdade. Tem bastante resistência, né, pastor? Porque os italianos são um pouco racistas, né? São assumidos. É, exatamente. A gente sabe. Eles não têm vergonha, assim, de falar. Claro que eles não falam assim, eu sou racista. Claro. Mas, por exemplo, eles dizem assim, se casasse com a minha filha, eu ia estranhar. Tipo assim, né? Eles têm... Que coisa, né? Eles têm. É uma coisa meio Eu já vi mascarada, muita mas... coisa, assim, eu não gosto de... Eu não gosto nem de falar muito, assim, às vezes eu já vi muita coisa que eu não queria ter visto, sabe? Eu entendo. Sei como é que é. E como é que tu lida com essa situação daí? Ó, Eu procuro, Só assim, com a graça. centralizar o meu pensamento em Deus. é. Porque tu não dá para deixar a tua carne querer agir assim numa justiça que é humana, né? Eu procuro ter esse equilíbrio. Mas o que a senhora viu assim Foi tipo num restaurante, numa lancheria, as pessoas... Eu moro numa praça que ela é uma praça tradicional, ela é uma praça... É que assim, toda a Itália ela tem uma estrutura, ela tem uma praça principal que é religiosa e uma praça principal que é política. E no caso eu moro nessa praça, todo que a cidade tem isso. E no caso eu moro nessa praça que é religiosa, né? Nessa praça central que é religiosa. Eu já vi assim, por exemplo, era meio-dia, um horário que não tem nada aqui, e eu vi um africano pedir dinheiro uma vez. Um exemplo, sabe? Pedir dinheiro para um italiano, o italiano pegar uma moeda e jogar assim na cara dele. Enxerguei isso. Meu Deus. Não tinha necessidade, assim, né? De ver toda a cena, assim. Isso é É umas deprimente. coisas assim que a gente vê. E aí tu vê, assim, que as pessoas também
tu começa a analisar como é que vai se formando assim a forma como as pessoas reagem, né? E tu olha o comportamento dos africanos, tu entende por que eles reagem de certa forma, que eles não estão nem aí, entendeu? Eles debocham, eles fazem de um contexto geral, né? Eles debocham dos africanos. Não, os africanos acabam debochando e tem um comportamento bem... Sim, é uma defesa, né? Acaba criando aquilo ali. Aquela rixa entre eles. acaba com isso. É, claro. Mas não é que a pessoa é daquele jeito, é que levou ele aquilo ali. Exato. Né? É todo um contexto, assim. Não estou dizendo que o E que aí, eles estão fazendo isso aí gera reação neles e aí fica assim, né? não estou dizendo que o que eles estão fazendo é certo. Claro que não. É Não, errado. com Eles não certeza têm Deus, né? Os dois erraram. Só que levou aquilo ali. Né? É triste. É que é um racismo, assim, eu me questiono, sabe? Eu falo pro Rodrigo, às vezes, eu disse, Rodrigo, não sei se é porque a gente viveu no ambiente da igreja e acaba se acostumando com aquilo ali, mas eu não via coisas assim na rua que tu enxerga aqui, por exemplo, em relação ao racismo, né? Forte, gritante. E E até assim, por exemplo, essa coisa, eu vou falar assim, essa coisa que teve da guerra agora, né? Teve uma comoção toda aqui em relação à Ucrânia, né? Sim, sim. E aí eles falam, sabe, que é porque na Síria está acontecendo sempre. E ninguém fala nada, ninguém aborda nada. E será que é porque eles... E aí eu converso com as mães, né? Na escola sempre. E aí eles ficam com essa questão. Uma né? pergunta. E tem alguma pessoa famosa, assim, um negro famoso? Eu não sei porque eu não acompanho isso. Que, por exemplo, assim, ele joga bola, ou um basquete, sei lá o quê. Aí casam com essa pessoa. Não sei se acontece isso aí. Pois é. Né? Aí Não, até assim, ó, por exemplo, eu comecei a observar, assim, um pessoal, assim, que é mais alternativo, não tem esse tipo de barreira aí, né? Aí eu já vi, assim, bastante, até no domingo agora eu levei as gurias na pracinha, eu observei uma italiana com um bebezinho, assim, e o marido dela era africano. Me chamou a atenção, para te ver que é tanto que chega a chamar a atenção, né? Mas os italianos, homem, a gente não vê esse tipo de preconceito com mulher. É tremenda coisa. são as mulheres que são italiano, preconceituosas. homem, então... Eles fazem questão, assim, de... Gosto de morenas. Gostam, Mas que coisa impressionante. Mas É impressionante. tem negras lindas, lindas, lindas. Então Tem uns negros bonitos. Não, tem os negros lindos também, Tem, no né? Brasil, Mas Porto Alegre. em Porto Alegre tem, claro que tem, ó. Na restauração. Tá, irmã, só pra descontrair. Desculpa, irmã. Desculpa, a irmã é tão séria e nós brincando aqui. Nada, Não, Michele. mas é que é muito forte isso aqui. Não é Então, só os com italianos não... estrangeiro. Os Pode italianos falar. não fazem acepção de mulheres. Agora, Não. as mulheres selecionam os que têm dinheiro. Não, em relação a essa questão, para eles não tem nenhum problema. Os Porque tem uma coisa muito forte também aqui, assim, pastor, de prostituição, claro. sabe? É nojento, assim, Sim. Tanto que, assim, se tu começa... Eu nunca tinha olhado por esses olhos, né? Mas aí tu começa a caminhar aqui e começa a lembrar, assim, de coisa da história, aí tu começa a ver... Tudo que é escultura que tem uma conotação sexual. Tudo. E uma coisa que eu sempre soube, que o italiano ele tem uns caracteres muito bonitos, né? É uma raça que tem uns caracteres bonitos. Os italianos. Sim. Os italianos. Então, aí já junta a fome com a vontade, né? Deus o livre. Que horror. Mas a França também, ela também tem isso, né? As esculturas, tu vê muita... levam para esse lado também, eu acredito que hoje estimulando a prostituição. Na Holanda, a prostituição é tão escancarada que existem vitrines de mulheres expostas na rua. Na Holanda. Então, A Holanda são alemães, né? são, Mais ou menos, assim. são holandeses, né? Que é puxado
não sei exatamente qual foi ali a raça que Mas misturou. são mais parecidos, né? Sim, sim. Com São mais alemães. parecidos. Pô, mas que horror, né? Misericórdia. É. E o brasileiro aí é bem recebido ou também tem esse preconceito assim, brasileiro? Eu acho que o brasileiro em qualquer canto do mundo é bem recebido, né? Não. Mas é que tudo depende muito da cor da pessoa, infelizmente. Olha aí. Que loucura isso. Na Itália é a cor. É, que nem, por exemplo, todo mundo me quando a gente foi esses dias não, foi em junho, o Rodrigo foi levar uma palavra numa festa de aniversário de umas criancinhas assim pequenininha. Aí me perguntaram lá, os brasileiros, né? Ai, tuas filhas sofreram preconceitos na escola porque eram assim. E eu disse, olha, eu tenho uma filha loira e a outra é clarinha. Elas foram super bem recebidas. Eu não tenho, infelizmente, eu acredito que seja por conta disso aí, né? Com certeza. Michele, a irmã Camila Leonel pergunta assim, o que tu fala para tuas filhas quando passa por uma escultura dessas que estão espalhadas pela cidade? Não É que elas já sabem que não é certo, né? Aí eu nem preciso assim, falar nada mais, porque quando eu cheguei aqui com elas, eu não tinha passeado assim, né, em praça, em coisa. Eu moro do lado do museu cívico que tem. Aí tem exposição de arte periódica. Aí eu levei elas nessa para conhecer, mas não tinha nem noção eu, né, do que era. E aí eu entrei assim, eu comecei a ver que tinha aquela coisa de sexo com animais, em pintura, e nudez, sabe? Aí eu, na mesma hora, levei as gurias e já conversei com elas, assim, sobre aquilo ali, e depois eu nunca mais tive problema, elas já... Né? É que as gurias, assim, graças a Deus, a gente sempre teve esse cuidado de priorizar a escola bíblica com as duas, né? De ser fiel ali na escolinha. Então, ela já tem aquela mente, assim, formada, elas não se deixam levar, sabe? Graças pela misericórdia de Deus. Até nos assuntos, assim, geral da escola, quando tem alguma coisa que foge da palavra, elas já trazem para casa, e na escola também, elas têm a posição delas, né, nisso aí. E a escola, nesse ponto, respeita, porque eles ensinam que tu tem que ter um respeito de visão de mundo. Então eles nunca criticaram elas por isso, né? Ai, que benção. Isso aí já é uma coisa boa, né? Não existe assim. Já. Que nem no Brasil, uma menina está na escola, ela é diferente, então já existe assim, como diz aqui, existe pegação de pé até por parte dos professores, né? É claro, assim, ó, que questão, por exemplo, de cabelo chama muito atenção. De vestido de saia não, porque elas usam aqui, eu não tenho problema de encontrar roupa nenhuma aqui, porque é bem comum, sabe? Elas usam saia comprida e tudo, assim, comprida que eu digo abaixo do joelho, né? Então não tenho problema de encontrar roupa nem para mim, nem para as gurias, eles são de uma forma geral decentes. Sim, A sim. cultura italiana, assim, né, é decente. Mas em relação ao cabelo, das gurias sempre tem esse questionamento, né? Aí, nesse ponto, elas têm dificuldade. Passam as batalhas, que eu acredito que é normal até do período, né? Sim. Passa a ostentação delas. Que pena, olha aí, chegando ao final do programa, Pastor Paulo. Chegando ao final. Ah, que pena. E aqui no 108, como que nós estamos de like aí, Tainê? Quem não deu ainda, por favor. Pra mim está aparecendo aqui 92 likes, vamos chegar no mínimo a 100, né? Tem 106 pessoas conectadas. Que tá 108. Precisamos encerrar. Infelizmente, chegamos ao final da nossa programação. Muito agradecido, irmã Michele. Aí eu que agradeço. Saudade dos irmãos, para mim é um privilégio poder estar com vocês. Vocês estão há quanto tempo aí? Vai fazer 4 anos em abril. Ah, então acho que na próxima convenção eles vêm, né? Talvez sim.
Agora nós temos várias perguntas aqui. Vamos marcar uma outra data para a Michele poder participar novamente e aí estar conversando, esclarecendo as perguntas dos ouvintes. Michele, muito obrigada, querida. Que Deus te abençoe de forma abundante. Deus abençoe. Deus Prazer abençoe estar também com lá o todo seu mundo. esposo também, irmã. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Ponto. Tá, Senhor.